cruz também, vemos tudo que Jesus passou, sem cometer injúria nenhuma, sem nada. Ele foi pregado nu naquela cruz, ele carregou a vergonha daquela cruz, ele foi condenado injustamente. Ponto, pronto. A cruz é real, a cruz é histórica. Nela o seu Deus morreu por você, morreu para te ter. Ele te tem 3 vezes. Um porque é Criador, outro porque o Filho dele morreu na cruz, e o outro eu esqueci, mas depois eu vou lembrar aqui. Então, diante disso, o que é essa mensagem da cruz, o Evangelho, a vida e morte e ressurreição de Jesus, essa história deve gerar na nossa vida? Primeiro de tudo, é a humildade. Eu não mereço. Eu mereço a ira, eu mereço a condenação, eu mereço o inferno. E Deus despejou a graça sobre mim. E se é graça, você tem que ter humildade. Eu recebi de graça. E outra coisa, compaixão. Você sabe que você recebeu a obra da graça de graça? Você tem compaixão daquele que não conhece o que você está conhecendo hoje. Daquele que não sabe ainda o que Cristo fez por ele. Você tem compaixão do próximo. Você tem misericórdia do próximo. E diante do que Cristo fez lá na cruz, outra coisa que deve acontecer na nossa vida: o mundo perder o valor. Carro, casa, dinheiro, todas essas coisas que nós estamos preocupados, elas não são justas, tá, gente? Mas elas não podem ocupar o primeiro lugar da sua coração. Ela não pode ocupar o primeiro lugar na sua mente. O primeiro lugar da sua mente deve ser de Deus, deve ser de Cristo, deve ser do reino. Enquanto nós ficar preocupados com essas coisas terrenas, e falar que todos nós preocupamos, não é nem falar que ninguém preocupa não, que não é não. Porque o dia que nós pararmos de preocupar com o que Jesus ensinou, lá em Mateus 6, nós vamos ser um cristão mais ativo. Nós vamos ser um cristão mais amoroso, misericordioso. Nós vamos ser um cristão mais ativo na obra. Eu quero trabalhar para o reino. Eu quero fazer o reino. Em vez do mundo, o reino se torna cada vez mais precioso. Diante do que Cristo fez lá na cruz, outra coisa é que Ele convida a nós, cada um, tomar a sua cruz e seguir Ele. Cruz é sofrimento. Ajudar as pessoas é sofrimento. Você vai gastar de alguma forma, seja financeiro, seja tempo, seja... Não existe ajuda que não te dá gasto. Principalmente quando as pessoas é ingrata, aí que dá mais canseira ainda. Agora pergunto a vocês, quantas das vezes nós somos ingratos ao que Cristo fez lá naquela cruz? Somos ingratos. E Paulo fala nos tornar um sacrifício vivo para Deus, com mudança de mente, não apegado a essas coisas. Olha lá, a cruz, ela é o poder de Deus para a nossa salvação. Não é loucura não, é poder. Nós sabemos que nós somos redimidos lá naquela cruz. A cruz é o último altar, não tem mais altar. Jesus Cristo é o último sacrifício. Abraão não sabia que Deus ia nos redimir. Abraão não tinha essa certeza. Deus pede o filho dele. Mas quando está lá na hora que Abraão vai sacrificar o filho, o que aparece? Um cordeiro. Deus proverá. Deus proveu um cordeiro para a salvação sua. Deus proveu um cordeiro para a minha salvação. O nome dele é Jesus Cristo. Seja grato. Então, não se glorie nas suas obras. É o que Paulo fala em Gálatas 6,14. Mas glorie-se na cruz de Cristo. Olha, tem muitas outras coisas para falar sobre a cruz. Que Deus nos ajude a meditar no tempo. Quando você ouvir ou ler uma cruz, um texto, para.
medita sobre ele, pensa em tudo que foi feito. Quero voltar a vocês a história do trem. Você está lembrado? O trem está vindo, o pai vai lá e esmaga o filho, escolheu esmagar o filho, e as pessoas estão lá dentro daquele trem. Dentro daquele trem tem drogado, tinha pessoas grávidas, tinha assassino, tinha tudo de ruim. E as pessoas olharam e viram o pai chorando. O pai teve uma relutância, teve uma divisão. Ou salvava o filho, ou não. Só que na obra de redenção, Deus não teve dúvida desde o início de como ele te salvaria. Pois Isaías fala, agradou Deus moer e esmagar pelo nosso pecado. Há duas ações voluntárias, na verdade 3. Há duas ações voluntárias. Do pai enviando o filho, que era a única forma de resgate, e o filho indo para a cruz voluntariamente. O que ele falou? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E de modo nenhum ele fez abandonar. Entenda que a cruz era para os piores bandidos. Jesus foi esmagado. Jesus foi moído. Agora presta atenção. Aquelas pessoas do vagão estavam chorando, mas elas não sabiam o que aquele homem tinha feito. Que tinha esmagado o filho dele. Hoje aqui, com o Evangelho, com a Bíblia aberta, eu sei. Cada um de vocês sabe o que Deus fez por nós. A pergunta que fica, por que nós não valorizamos? Você já orou todo dia agradecendo a obra da cruz? O feito da cruz por nós? Sabendo que nós não merecemos? A pergunta que fica, diante do que Deus fez por nós, na pessoa do Filho dele, na obra daquela cruz, como que eu tenho que viver? Como que eu tenho que tratar as pessoas? Como que eu tenho que tratar minha esposa? Como que eu tenho que tratar meus amigos? Como que tem que fazer meus projetos? Como que tem que ser a minha adoração? Como que tem que ser o meu louvor? É somente na cruz que seremos transformados. Sabe aquele irmão que você não conversa com ele faz tempo? É na cruz que você vai lá pedir perdão, porque na cruz você recebeu o perdão infinito. Sabe aquela briga com sua esposa, com o esposo? É na cruz que você vai olhar para a cruz e vai falar, me perdoa. Eu não estou te perdoando. Tudo que você for fazer na sua vida, uma oração, uma meditação da palavra, tudo é na cruz. Então, o primeiro ponto, meus queridos, aquelas pessoas do trem não tinham nem como agradecer, nem sabiam. Primeiro ponto, gratidão. Diante dessa mensagem da cruz, diante daquilo que Cristo fez, se rende à oração, se prostre diante dele, agradeça a ele quantas vezes? Infinitas vezes. Outra coisa, descanso. Para de tentar suster a sua vida naquilo que você faz. Eu dou cesta básica, eu dou bom demais, eu trato os outros bem, eu sou bom demais, eu faço cada coisa bacana. Não! Isso é trapo de imundícia, isso é pueril. Apoie sua vida, glorifica sua vida naquilo que Jesus fez, descansa naquilo que Jesus fez. E agora as obras boas que você faz é através daquilo que Cristo já depositou na vida de vocês.